profeta Zacarias. Na Bíblia é o segundo livro, o penúltimo livro do Antigo Testamento, tá? Zacarias, Malaquias e Mateus. Então, vindo de Mateus para trás, é Mateus, Malaquias, Zacarias. Capítulo 4, versículo 6. Vou ler apenas esse versículo para a gente compartilhar a palavra nessa noite. Tenho certeza que Deus estará falando aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. E ele prosseguiu, o Senhor, e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Em outras traduções, ela diz essa palavra, né? É a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar sobre um tema, hoje, na nossa mensagem, e um tema bem interessante, né? Que é a mania de usar a força e a violência. Esse é o tema da nossa mensagem e que o Senhor vai falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, fala aos nossos corações através da sua santa palavra, Senhor. Usa a minha vida como canal dela, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos, nesse mês de julho, nós estamos em um tema interessante, né? Um tema sugestivo, servos de um reino, ministros de uma geração. E ele é muito relevante, esse tema, porque ele nos propõe e nos sugere a cada um de nós reflexões sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas relações. Então é um tema que Deus tem falado muito ao meu coração e tenho certeza tem falado ao seu coração também. E é importante nós fazermos reflexões sobre a nossa vida com Deus, sobre os nossos comportamentos em sociedade, em família, eclesiástica, na igreja, com as pessoas, porque se realmente somos, né, e creio que somos, servos de um reino e ministros de uma geração, precisamos, como tal, falar do amor de Deus de uma maneira prática, com ações, com atitudes, com comportamentos. E é interessante, né, que muitas vezes, né, as nossas ações, os nossos comportamentos, eles não estão alinhados, muitas vezes, com o reino de Deus, com aquilo que sabemos e entendemos do reino de Deus. Então, fica difícil a relação servos de um reino, ministros de uma geração, quando muitas vezes as nossas práticas, elas não estão alinhadas com os valores do reino de Deus. E nós precisamos falar um pouco sobre isso. Eu achei muito interessante, né, a apresentação do Lemuel aqui, porque, de uma maneira ou outra, né, falou algo que está no contexto dessa mensagem. E que muitas vezes a gente passa desapercebido, a gente não tem esse entendimento. E pensando sobre isso, eu quero compartilhar uma palavra que nos leva a reflexões, pois fala sobre comportamento. E eu quero começar essa palavra fazendo definições de 3 termos que nós vamos usar e que foram lidos aqui. Aqui no texto que eu li, fala de força, fala de violência e fala de espírito. Força, violência e espírito. A palavra violência, ela vem do latim violentia, que significa veemência, impetuosidade, mas a sua origem está relacionada com o termo violação, de violare. Uma pessoa violenta é aquela que viola os direitos dos outros, que as suas relações, elas são muito egoístas. É tudo para mim, nada para você.
É interessante, né, que muitas vezes a gente tem a tendência de achar que a violência é você tirar uma arma e de repente matar alguém, ou você agredir alguém, ou você bater em alguém, mas a gente começa a ver que, na verdade, a violência se pratica não apenas com atos práticos, né, mas também com atitudes, com palavras, e a gente vai ver isso no discorrer dessa palavra que Deus colocou no meu coração e com certeza falará a nós. Aleluia. Violência significa usar a agressividade de forma intencional, excessiva. Quantas vezes, amados, nós como servos de um reino, somos agressivos uns com os outros? Quantas vezes nós não paramos para amar as pessoas, para entender as pessoas? E então a gente começa de uma maneira ou de outra fazer aquilo que o Senhor aqui nessa palavra diz, olha, não é por força, não é por violência. Não é assim que as coisas andam. Não é assim que nós conquistamos as coisas. A violência se manifesta de diversas maneiras. Nas guerras, nas torturas, nos conflitos étnicos, religiosos. Quando nos achamos melhor como instituição religiosa, quando há aquela ou aquele outro trabalho, ou aquela outra igreja, não, ficamos nesse orgulho de achar melhor, cometemos violência. Cometemos violência. Quando torturamos, muitas vezes com palavras, pessoas, cometemos violências. Cometemos violência. O preconceito é talvez uma das características mais fortes da violência. Que a palavra diz aqui, não é por força, não é por violência. Jesus lançou fora todo o preconceito. Jesus tratava as pessoas de forma igual. Servos de um reino, ministros de uma geração, tratam as pessoas iguais. Tratamos as pessoas iguais. Aleluias. A violência fala do assassinato, mas fala também da fome. Quando alguém tem necessidade de pão e nós viramos as costas, o Senhor Jesus disse o seguinte: dá água a quem tem sede, dá pão a quem tem fome. Que igreja é essa? Que relação com Deus é essa? Que servos de um reino somos nós? Quanto muitas vezes, amados, essas coisas estão acontecendo. Essas coisas estão acontecendo e está entrando dentro de algo, de uma normalidade. Não é normal. Servos do Senhor, servos de um reino, ministro de uma geração, povo de Deus, tem algo diferente para passar para as pessoas. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos entender, a fome tem assolado. E de repente alguém que propõe zerar a fome, ajudar as pessoas que têm fome é criticado. Ah, mas isso, que importa é a minha mesa? Que importa é o meu celeiro? Não, amados, nós somos igreja do Senhor. Amém? Nós somos igreja do Senhor. Aleluias. A violência pode ser identificada também no trato com as mulheres. E aí nós vamos para a relação conjugal. Porque muitas vezes os maridos impõem sobre as suas esposas. Eu já ouvi crente falar assim, não, a Bíblia fala que você tem que me obedecer. Que isso? Ou nós vamos parar com essas interpretações absurdas? A Bíblia fala é para a mulher ser submissa, ela não fala para o marido que ele tem que mandar. Para o marido a Bíblia diz que ele deve amar.
E nós precisamos entender que a violência, então, começa, né, na questão das mulheres. Maridos, respeitem as esposas. Amem. Devemos praticar o amor de Deus. A violência também, ela se dá com as crianças. Com as crianças. Se existe algo que a igreja precisa cuidar é das crianças. E muitas vezes, pais, em nome de uma educação, né, ele de repente faz coisas que violam os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus. Olha, queridos, não é por força, não é por violência. Tem um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, que para explicar qual é a relação que existe entre força e violência, porque na verdade são duas coisas bem ligadas, né? Ele diz o seguinte, que a violência e a força buscam um resultado imediato. Então essas coisas têm acontecido muitas vezes porque nós queremos os resultados imediatos. Bem na hora, né? As coisas têm que acontecer agora. Porém, a violência, ele define assim, a violência é a força sem limite. Ou seja, eu tenho força, eu posso pegar esse microfone aqui e jogá-lo. Eu cometi um ato de violência. E a força é a violência com limites. Então, na verdade, essas duas questões, força e violência, estão impregnadas na sociedade. Só que nós precisamos fazer diferente. Por quê, amados? Porque nós somos servos do reino de Deus. Amém? Nós somos ministros de uma geração. Ou seja, essa palavra de ministrar sobre uma geração, quantos pais, quantas mães, quantos filhos têm esse poder através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, de falar, de ensinar, e muitas vezes não usa essa arma poderosa, que a gente vai falar um pouco mais na frente aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa ressaltar isso. Vale ressaltar que tanto a força quanto a violência não se dá apenas no uso literal de ambas. Existe também a violência verbal, que causa danos morais, que muitas vezes são mais difíceis de esquecer do que os danos físicos. Então, nós precisamos avaliar as nossas falas, a nossa conversa, aquilo que nós colocamos para fora. A Bíblia diz que da boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode sair dois tipos de palavra. Não pode sair palavras doces, né? Palavras salgadas. Nós precisamos avaliar isso. Qual tem sido, né, o nosso vocabulário diário? Como temos tratado uns aos outros nas nossas relações? Como temos visto, como tem sido lá na sua casa, lá na minha casa, as nossas relações? Precisamos avaliar. Precisamos avaliar. Porque você pode até estar pensando, não, mas pastor, hoje não está falando que Deus vai me abençoar, não está falando isso. Eu não vim aqui para falar que Deus vai abençoar, porque se nós formos verdadeiros servos de um reino, com certeza Deus vai abençoar as nossas vidas. Eu vim aqui para falar de algo que nós precisamos fazer para agradar a Deus, para fazer vontade de Deus, para que Deus olhe para mim, olhe para você, olhe para nós e fala, bom servo. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós temos a mania de usar a força e a violência no nosso dia a dia, nas nossas relações. Achamos que resolvemos tudo dessa forma. A questão emocional, existem pessoas que têm traumas, por quê? Porque alguém ofendeu. Foi forte nas palavras, falou coisa que não devia. Se você fez isso, se eu fiz, se nós fizemos isso, vai e pede perdão. Reconcilia.
Porque a palavra é mais forte, muitas vezes, do que uma bala de revólver, do que um tapa. A outra palavra, força, com origem do latim fortia, pode significar poder, energia, impulso. Também pode indicar a capacidade de cumprir uma determinada tarefa. Força também pode servir para identificar um grupo de combate ou militar, como uma tropa ou uma força aérea. Em sentido figurado e em linguagem informal, força pode ser um sinônimo de ajuda. Então a Bíblia aqui diz assim, olha, o Senhor Jesus falou assim, olha, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, ou seja, não é ajuda, tá? Não é nada, e não é por poder, não é por violência, tá? Mas é pelo meu Espírito, aleluias. É o Espírito de Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam, aleluia. Glória a Deus. A palavra Espírito, quero passar aqui para a terceira definição de palavra, Espírito. No original grego e hebraico, os escritores do Novo Testamento usaram a palavra grega pneuma, que denota principalmente o vento, o sopro. Pneu está relacionado com respirar, com soprar, também respiração. Então, de uma maneira especial, o Espírito, que como o vento é invisível e material, é poderoso. Agora, algo importante que eu quero dizer para você, no que diz respeito ao Espírito. É importante entender que todo ser humano tem um espírito natural. Gênesis 2:7. Por favor, se vocês puderem projetar essa leitura, para que fique bem claro essa questão do espírito, tá? Esse espírito é o fôlego de vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Todos os homens, crentes ou não, inteligentes ou não, ricos ou não, todos têm um espírito, todos têm um fôlego de vida. Que na constituição do homem aí, na tricotomia do homem é o responsável, porque o espírito é responsável pela inteligência, pelo intelecto, pelo pensamento humano. Porém, nem todos os seres humanos têm o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Tem que ficar bem entendido isso. Todos nós temos fôlego de vida. Respiramos, andamos, pulamos. Mas muitas vezes as ações, o nosso intelecto, a nossa inteligência, que é essa parte do Espírito, ela é feita de uma maneira sem obedecer aos princípios de Deus. Então o homem começa a usar o Espírito de Deus quando ele recebe o Senhor na sua vida. Quando Deus entra na nossa vida. É aí que nós começamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque Espírito tem vários. Mas o de Deus é de Deus. Aleluia. O de Deus vai te levar e vai me levar a lugares altos. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Esse é para os que são de Deus. Esse é para os servos de um reino, ministros de uma geração, mas que andam segundo a vontade de Deus, que fazem segundo a vontade de Deus. Esse é o Espírito Santo. E qual a importância dessas três definições que eu falei, de violência, de força, de espírito? É simples, basicamente porque todas as nossas vidas giram em torno de tomadas de decisões diárias. E esses termos, por muitas vezes, estão presentes no nosso dia a dia. Quantas vezes você já ouviu, e eu já ouvi, pessoas crentes mesmo falam assim, não, irmão, estou dirigido pelo Espírito. Fazendo coisas que você fala, gente, que Espírito é esse? Aí você olha a Bíblia, você procura, fala, não, mas tem condição, Espírito. Não, irmão, porque você não entende as obras do Espírito.
Mas as obras do Espírito estão na Bíblia. É mansidão, é amor, é longanimidade, é respeito, é tudo isso. Aí você fica procurando, fala assim, não, irmão, eu estou no Espírito. Qual o Espírito? Né? Então, no nosso dia a dia, muitas vezes nós tomamos decisões, pensamos e imaginamos que estamos tomando decisões segundo a vontade de Deus, amados, mas não. Às vezes estamos tomando decisões segundo o Espírito natural que o Senhor nos deu. Lá o fôlego de vida, na minha inteligência, na sua inteligência. Não temos buscado em Deus, não temos consultado em Deus. E a gente precisa começar a meditar um pouco sobre isso. Nós vivemos numa sociedade em que grande proporção tem na força e na violência os seus pilares, né, os seus alicerces, dentro do processo de construção das suas vidas. Quantas vezes, amados, as pessoas falam assim, não, vou fazer assim porque assim vai dar certo. Você orou, irmão? Não orei não, mas eu já fiz os cálculos. Vai dar certo. Irmão, você buscou a direção de Deus? Não, já vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E as coisas começam a acontecer de maneira errada. Por quê? Porque o caminho foi errado. Servos do reino de Deus, ministros de geração, ouvem Deus, escutam Deus, andam pela palavra de Deus. Somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Sempre imaginamos que isso é suficiente para que tudo se resolva, a força e a violência. Raramente usamos o intelecto e a inteligência como fundamentos de nossas edificações. E quando usamos, somos dirigidos pelo espírito natural do homem, não pelo Espírito de Deus. Faça essa seleção, essa diferença, quando estiver tomando decisões. Se é o Espírito de Deus, se é o espírito natural. Faça isso. Façamos isso, você e eu e todos nós que estamos aqui, porque com certeza nós seremos melhores sucedidos. Bem melhores sucedidos. Precisamos aprender a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Sempre estamos de uma forma ou de outra usando tanto a força quanto a violência no contexto de nossas vidas. E muitas vezes nos justificando dizendo que ambas são importantes no contexto da vida. Tem pessoa que fala assim, não, tem coisa que você tem que resolver no grito, né? No grito. Não, você tem que falar, você tem que ser bravo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Onde está na Bíblia isso? Aonde o Espírito de Deus, Ele nos dá esse caminho. E a gente precisa avaliar. A ideia de que a força e a violência são suficientes para resolver as coisas, colocar tudo no lugar certo, é na verdade uma grande falácia. Na verdade, nada se resolve por elas. É uma falsa sensação de segurança. Gostaria que vocês da mídia projetassem, por favor, o Salmo 127:1. E aqui eu tenho uma versão aqui que diz o seguinte, o Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Se não for o Senhor o construtor da casa, está na mesma versão ali. Viu, amados? Toda segurança está em Deus. Todo edifício bem edificado tem que estar fundamentado em Cristo Jesus, nos princípios de Cristo. Porque Ele é o construtor da casa. É Ele que edifica. A gente vai falar, agora mesmo eu vou entrar aqui, eu estou fazendo só a introdução, tá? Mas os outros pontos são rápidos. Pode ficar tranquilo que o horário vai dar certo ali. Mas a verdade é que o Senhor, Ele é o edificador. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é que te orienta, o Senhor é que me orienta. Aleluias. O Espírito de Deus é que nos dá a vida, é que nos dá a direção,
que nos dá ânimo, aleluias. O discurso de que tudo se resolve pela força ganha ênfase na medida em que muitas guerras, conflitos, impasses são estabelecidos, alguns deles têm uma aparente sensação de resolvidos pela força e pela violência. Mas a verdade é que continuam como sempre, vão e voltam, tá? Muitas vezes você fala assim, não, eu falei, eu gritei, eu resolvi a situação. Aí passa um dia, passa 2 dias, as coisas vão voltando. Vai voltando tudo. Não é verdade, amados? Vai voltando tudo no que era. Sabe por quê? Eu gosto muito de ler algumas frases de filósofos, esse povo assim. E tem uma frase que diz o seguinte: tudo que é conquistado à força, tem que ser mantido à força. Tudo que você conquista por força, por violência, por imposição, por veemência, você precisa manter aquilo da mesma forma. Mas algo que você adquire, o respeito, a amizade, a boa relação, isso não volta. Isso não volta. Porque é algo de Deus. Porque o relacionamento de pessoas não pode ser caracterizado por força, por veemência, por violência, por isso ou por aquilo. Porque a mudança do seu marido não pode ser com essas formas. A mudança da sua esposa não pode ser por essas formas. Porque a educação do seu filho não pode ser por essa forma. Elas precisam ser direcionadas por Deus. Dirigidas por Deus, guiadas por Deus. É essa a mensagem do Senhor. Não é por força, não é por violência, não é por poder armado, não é assim, é pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Aleluias. É pelo Espírito. Servos de um reino, ministros de uma geração, sempre devem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para tomar suas decisões na construção das suas vidas. Nós nunca podemos fazer nada sem ouvir o Espírito de Deus, sem ouvir Deus. E como que Deus vai falar comigo, pastor? Vai falar na palavra, na Bíblia. Vai falar no seu coração quando você entrar no quarto e começar a orar. Tem uma canção de uma banda que chama Catedral, é do meu tempo essa banda, não sei se eles... Acho que eles ainda estão cantando, né? Catedral. E a música chama o Silêncio. E ele fala da oração, ele fala assim, entra no silêncio do seu quarto que as palavras vão surgir. Entra no silêncio do seu quarto que as respostas virão, você vai ouvir. É uma canção antiga que eu gosto muito de ouvir. E ela diz disso, da nossa relação com Deus, da nossa oração, do silêncio, do quarto, do nosso momento com Deus, para falar, Senhor, eu quero. Aleluias. O primeiro ponto aqui é o contexto bíblico e histórico do texto que eu li, porque eu até agora só defini os termos e não falei do contexto, né? Aqui da palavra que Deus deu ao profeta Zacarias. E o tema central desse texto bíblico aqui é a reconstrução do templo de Jerusalém. Vale dizer que esse tema está muito relacionado com as nossas vidas, em todas as suas fases. Pois as mesmas, as nossas vidas, quase sempre necessitam ser reconstruídas. Todos os dias nós estamos edificando algo, ou reedificando, ou construindo, ou reconstruindo. E esse texto aqui, que o Senhor deu, através do profeta Zacarias, o texto de Zacarias 4:6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito,
diz o Senhor dos Exércitos. Ela significa algo importante. Ela significa que a obra do Senhor e nenhuma outra obra na vida não é estabelecida e realizada com base nos méritos de realizações humanas. O sucesso da obra de Deus e de toda outra obra proposta depende, antes de tudo, da ação poderosa do próprio Deus. Aleluias. Nada que edifiquemos, nada que vamos construir ou reconstruir, depende das nossas forças, das nossas habilidades pessoais. Elas dependem da bondade e misericórdia de Deus, porque é Deus que te dá fôlego de vida. Aleluias. Lemos Gênesis, e soprou nas narinas do homem, e ele se tornou alma vivente. Então, seus valentões, então nós valentões, vamos parar e olhar para isso, e ver que o Senhor nos concedeu o fôlego de vida. Aleluias. Essa palavra foi uma declaração de encorajamento, tá? Da parte do Senhor, direcionado a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era um líder, né? O governador de Judá naqueles dias, no retorno do exílio babilônico, quando o povo de Deus voltou, Jerusalém estava destruída e precisava ser reconstruída. Então, as coisas estavam muito difíceis, porque na construção do primeiro templo, tudo era tranquilo, né? Mas reconstruir é muito difícil, queridos. Você já reconstruiu alguma coisa? Você já tentou renovar alguma coisa? Reformar alguma coisa? É muito difícil. Então, Zorobabel estava precisando de um incentivo, né? Que mexesse com ele. E Deus usa o profeta Zacarias para falar com ele. E é tremenda essa palavra de Deus com relação a Zorobabel, que era o governador de Judá naqueles dias. Então é importante entender o contexto em que Deus usa o profeta Zacarias para falar com ele, Zorobabel. O povo judeu havia retornado à cidade de Jerusalém após décadas de cativeiro. Eles tinham a tarefa de reerguer a cidade, especialmente, num primeiro momento, reconstruir o templo. A primeira coisa que se deve fazer, né, em outro dia, teve uma vez que eu preguei aqui sobre isso, que alguém deve fazer para começar uma vida sólida, fundamentada, é reconstruir o templo. Aleluias. A Bíblia diz que no tempo nosso, agora da graça, nós somos o templo de Deus. Então, reconstruir o templo é reconstruir, né, uma nova relação com Deus, é restabelecer uma nova relação com Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus é ser manifesta na nossa vida. E eles precisavam ali edificar, né, Jerusalém, mas em primeiro lugar o templo, reconstruir o templo, porque no templo começa-se tudo. Na presença de Deus começa-se os caminhos de vitória. A gente não está aqui nesse domingo à noite por nada, queridos. Nós estamos aqui na casa de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que Ele está falando no seu coração. E eu tenho certeza que Ele vai direcionar você, a mim, a todos nós que estamos aqui, para as nossas edificações, para aquilo que nós temos proposto no nosso coração. Por que eu tenho essa certeza? Porque Deus vive, aleluias. Porque Ele vive, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou e que Ele está vivo, aleluias. E o seu Espírito Santo está aqui no nosso meio. Então eu tenho a certeza disso, aleluias, que você e que eu e que todos nós vamos sair daqui cheios da graça de Deus. Então o Senhor levantou homens valorosos naqueles dias para liderar e encorajar os judeus remanescentes na tarefa da reconstrução do templo e na consequente restauração de Jerusalém. E Zorobabel era um desses homens. Ele era um descendente legítimo do rei Davi, que assumiu a posição de líder, de governador de Judá naquele período. E ao seu lado também estava o sumo sacerdote Josué, que trabalhou junto com ele na reconstrução do templo. Isso é um fato histórico apenas, vou passar aqui.
Vou passar aqui. Assim como Zorobabel foi o responsável pela reconstrução do templo em Jerusalém, nós somos os responsáveis pela construção e reconstrução de nossas vidas. Essa tarefa é sua, é minha. A tarefa de construir ou reconstruir a sua relação com Deus não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu filho, não é da sua filha. Essa tarefa é sua. A nossa relação com Deus é individual. É eu e Ele, é você e Ele. Aleluias. Somos individuais. Tratamos com Deus individual. Muitas vezes fala assim, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas o meu filho, mas a minha filha. Não. Reconstruir a relação com Deus é a tarefa sua, é a tarefa minha. Nós precisamos, como servos de um reino, como ministros de uma geração, nós precisamos deixar a mania de usar a força e a violência e andar na direção do Espírito Santo de Deus. E andar na direção do Espírito Santo de Deus. Reconstruir é sempre mais difícil do que construir pela primeira vez, porque traz marcas do passado, que muitas vezes foram fortes e que ferem os nossos sentimentos, de algo que foi destruído. É uma obra que poucos conseguem realizar, porque envolve algo muito além da vontade humana. Já imaginaram Zorobabel com os remanescentes do exílio, chegando em Jerusalém, tudo no chão? Eles que adoraram o Senhor naquele tempo, eles que cantavam o Senhor, já imaginaram? Mas a gente leva a gente para um lugar aí, prende a gente, fica lá cativo, depois destrói isso tudo aqui, aí depois fala para a gente chegar aqui, nós vamos chegar aqui, está tudo no chão. É isso que acontece muitas vezes nas vidas. Muitas vezes nas nossas falhas humanas que todos nós temos, nós destruímos aquilo que tem de mais importante na vida. Nós destruímos. E reconstruir é difícil, porque você olha e fala, nossa, eu não precisava, vou ter que fazer uma parede nova. Mas não precisava, ela estava prontinha, ela estava pintada, a casa estava tão bonita, e eu derrubei. Agora eu tenho que reconstruir, mas o Espírito de Deus vai te fortalecer, e vai me fortalecer, e nós vamos reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Aleluias, nós vamos reconstruir. Reconstruir é uma obra para pessoas determinadas, que colocam os seus projetos de conquistas pessoais de um lado em favor de algo maior, pois pensam no bem de todos acima de tudo. É algo que está relacionado com a ação de Deus. O reconstrutor é um aglutinador de valores em um mesmo ideal. Ele espalha confiança, esperança e ânimo a todos que estão ao seu lado. Assim era Zorobabel. Vamos lá, vamos batalhar, vale a pena, vale a pena. Precisamos ter esse sentimento, queridos, que vale a pena, não está destruído, não está acabado. Vale a pena reconstruir. O Espírito de Deus está falando no seu coração, está falando no meu. Quantas coisas temos para reconstruir nas nossas vidas? Quantas relações? Zorobabel tinha esses predicados firmados na fé, pois com ele no regresso ao exílio muita gente veio imbuída no mesmo espírito. A tarefa era algo inconcebível aos olhos dos melhores construtores do mundo antigo, pois aquele projeto estava e era do coração de Deus. E para que aquela obra fosse concluída, Zorobabel não precisava essencialmente de sabedoria secular, mas ter um coração aberto e obediente à palavra do Senhor. Queridos, Provérbios 16:1. Provérbios 16:1. Diz que o coração do homem pode fazer planos, mas as respostas, elas vêm da boca de Deus.
Entenda uma coisa nessa noite, vamos compreender algo de Deus nessa noite. As respostas sempre virão de Deus. As respostas sempre virão de Deus. Amém? Aleluias? Glória a Deus. Ele encontrou muitas barreiras, aquele jovem, aquele homem, desânimos e comodismo. No entanto, a mão do Senhor foi com ele. Incentivado pelos profetas Ageu e Zacarias. Quando a gente lê os dois profetas, Ageu e Zacarias, a gente vê lá Deus usando aqueles profetas para animar o povo que havia voltado do exílio, tá? Ele concluiu aquela grande obra. Deus sempre estará conosco na execução dos nossos planos e projetos. Nunca esqueça disso. Deus sempre será o nosso ajudador. Aleluias. Deus sempre será o nosso ajudador. Por favor, coloquem para mim Jeremias 29:10. Esse versículo é tremendo, para vocês verem a ação de Deus poderosa. O cativeiro babilônico, ele durou 70 anos. De 586 anos antes de Cristo a 516, foi quando se concluiu a construção do templo. 70 anos, conforme a palavra de Jeremias. Olha o que Jeremias escreve antes disso tudo. Ó. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos para esse lugar. Aleluias. Eles estavam cativos lá. E Deus falou através do profeta Jeremias, olha, quando completar 70 anos, está todo mundo aqui. E, segundo os historiadores, né, a obra do templo, ela foi concluída exatamente no ano 516 a.C., 70 anos depois da primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Isso é Deus, queridos. Isso é Deus. É o Espírito de Deus, é a vontade de Deus. A construção daquele templo durou 20 anos, de 536 a 516. Vale dizer que durante 10 anos ela teve paralisada. Por que teve paralisada? Objeções, dificuldades, batalhas, lutas. Então, quando você começa a fazer algo na sua vida, que a coisa emperra, não desespera. A promessa de Deus é para você, é para mim. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará direcionando as nossas vidas. O ponto 2. Ponto 2 é usando a força e a violência. O uso da força e a violência muitas vezes está relacionado às ações praticadas no nosso cotidiano. Essas práticas que muitas vezes usamos no nosso dia a dia e às vezes nem percebemos, mas que na verdade aniquilam os princípios de Deus em nossas vidas. No texto de Zacarias, a palavra força traduz o hebraico que indica habilidade e eficiência e proeza humana. Já a palavra violência indica poder. Em algumas traduções, traduz o hebraico koá, que indica poder, vigor e força humana. Não é pela força e violência que vamos construir ou reconstruir, edificar ou reedificar algum projeto em nossas vidas, mas sempre buscando a direção de Deus para tudo que empreendemos. Durante a reconstrução do templo de Zorobabel, ele teve muita oposição, muita força contrária, assim como nós temos no nosso dia a dia. Mas ele foi persistente. Quando usamos a força e a violência, nos desgastamos muito. Sentimos cansaço físico e mental. O uso da força e da violência nos faz mal. Os seus efeitos são terríveis, mas a presença de Deus, aleluias, nos encoraja, nos dá ânimo para continuarmos a obra que estivermos construindo. Quando usamos a força e a violência, quando temos essa mania de usar a força e a violência, quebramos relações humanas, ferimos pessoas, entramos em conflitos, nos estressamos,
nossa vida se torna um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos. O ser humano é de carne, tem sentimentos e por isso deve ser cuidado, amado, respeitado. A força e a violência faz romper qualquer relação de pessoas. Qualquer relação, ela é quebrada quando nós usamos palavras duras, ações duras. Quando achamos que vamos resolver, elas são quebradas. A força e a violência aniquilam, atropelam o curso natural das coisas e violam os princípios de Deus. Servos de um reino, ministros de uma geração, jamais usam força e violência para alcançar seus objetivos. Jamais. Sempre vamos usar o Espírito Santo de Deus, que é o terceiro ponto, que eu vou ocupar aqui os meus minutos. O espírito dentro da tricotomia humana, corpo e alma e espírito, é a parte do intelecto, da inteligência. Já falei sobre isso lá na introdução. Todos os seres humanos têm um espírito, um fôlego de vida, Gênesis 2:7. Mas só os que são de Deus têm o Espírito Santo de Deus. E usar o Espírito de Deus tem a ver com usar a sabedoria, a inteligência, o raciocínio, a mente de Cristo. Aleluias. Quando usamos o Espírito de Deus, nós estamos usando a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, o entendimento de Deus. É nesse sentido, usar o Espírito de Deus é usar os valores e os sentimentos de Deus, tais como mansidão, tais como compreensão. Nós somos igreja, queridos. Quantas vezes a incompreensão, quantas vezes a altivez e tantos valores que não são do reino de Deus, eles são presentes no nosso dia a dia, nas nossas relações. E depois nós queremos receber de Deus. E depois nós queremos, Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, nós precisamos começar a entender que o Espírito de Deus é manso, é compreensível, é respeitoso, é paciente, é longânimo, aleluias. É misericordioso, é bondoso, é amoroso, tem domínio próprio. Não agride ninguém, não joga pedra em ninguém. Ama as pessoas, de todos os seus atributos que estão à hora de tomarmos decisões no nosso cotidiano. Nós precisamos usar esses atributos de Deus. Na relação cristã, nada é por força, nada é por violência. As questões humanas precisam ser conversadas. Diálogo, palavras. Vem aqui, vamos conversar, vamos resolver. A gente tem que fazer isso, vamos conversar. Vamos resolver. Vem aqui, fica aqui perto de mim. Não adianta gritar, não adianta nada. Conversa. 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 Nós precisamos conversar. As coisas na vida cristã precisam ser entendidas. Precisam ser compartilhadas. Os momentos da nossa vida, na nossa casa, precisam ser compartilhados. Olha, eu não estou bem hoje. Me ajuda aqui, vamos orar aqui. Me ajuda aqui. Por que você está assim hoje? Por que você está com essa cara feia? Porque você brigou com o mundo, né? Muitas vezes. Não. Não, é porque eu não estou bem. Não precisa falar, me deixa. Me larga. Não, não precisa, tá? Não precisa. Vem aqui, vamos conversar. Não estou bem hoje. Ora para mim. Nós somos guiados pelo Espírito. Não é pela força e a violência, mas é pelo Espírito de Deus. Aleluias. As situações da vida não são resolvidas com gritos, com agressões verbais e até físicas. Essas situações devem ser resolvidas com diálogo, com amor, com respeito, enfim, com inteligência promovida pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando usamos o Espírito de Deus, usamos o sopro, o vento, o impulso, a presença viva de Deus movendo em nossas vidas. O que é Espírito? Sopro.
respiração de Deus, movendo a nossa vida. Isso é usar o Espírito de Deus, direcionando a nossa vida. Interessante, né? Quando usamos o Espírito de Deus, usando o sopro, usando tudo isso nos dá a garantia de conclusão da obra. Olha aqui, Zacarias 4:9, o que diz? O Senhor que falou lá em cima no 4:6, aqui no 4:9 ele usa o mesmo profeta Zacarias e diz assim, olha, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Aleluias. Concluiu a obra, lançou a pedra, entregou a obra, porque ele era bonzinho? Não, porque ele não usou força, porque ele não usou violência, porque ele foi movido pelo Espírito de Deus. A obra de Deus foi concluída, Zacarias 4:9. A construção, edificação, reconstrução, reedificação de nossas vidas deve sempre ter como mentor e articulador o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus aniquila a força e a violência, toda presunção, toda altivez, toda autoconfiança, o Espírito de Deus aniquila, toda soberba. Servos de um reino e ministros de uma geração usam sempre o Espírito Santo de Deus para tomar suas decisões.